Imagine uma pessoa que faz uma viagem muito longa, com grande mudança de fuso horário. Os horários de comer e dormir serão drasticamente alterados e alguns sintomas como insônia, falta de atenção, irritabilidade e mesmo mudança de hábitos intestinais podem surgir. Em geral, para cada hora de diferença é necessário um dia de adaptação. Por exemplo, em uma viagem do Rio de Janeiro até Milão, normalmente o horário real é alterado em 4 horas. Isso significa que serão necessários aproximadamente 4 dias para uma adaptação completa. Os horários têm relação com o movimento de rotação da Terra e determina os dias e as noites. Veja, quando numa determinada cidade o Sol está mais alto no céu, a gente diz que essa cidade está no seu meio-dia solar. As cidades que estão localizadas no mesmo meridiano têm todas o meio-dia solar ao mesmo tempo. Isso significa também que elas têm o que a gente chama de mesma hora verdadeira ao longo de todo o dia. Já as cidades que estão em meridianos diferentes têm diferentes horas verdadeiras. Bom, mas se para cada meridiano a gente fosse ter uma hora diferente, ia ser uma baita confusão de horários. Você pensou muito bem. O movimento de rotação leva 24 horas e a Terra gira 360 graus ao longo desse período. Os fusos horários, que definem a hora oficial de cada região, foram estabelecidos a partir de 24 gomos delimitados por 2 meridianos com 15 graus de diferença um do outro. Veja, dentro de cada uma dessas 24 regiões, pode haver horas verdadeiras diferentes, já que a gente tem localidades em meridianos distintos. Além disso, a hora oficial, ou hora do relógio, não respeita exatamente os gomos dados pelos meridianos. Quer dizer, ela sofre alterações determinadas por cada país. Como você vê, a gente tem que estar atento. A hora oficial não coincide exatamente com a hora verdadeira. Por exemplo, o meio-dia solar nem sempre acontece ao meio-dia, quer dizer, às 12 horas. Certo, mas antes da gente continuar, será que você poderia me explicar por que na maioria das vezes eu vejo fusos horários representados em figuras como essa, e não no globo terrestre como você me mostrou? Mas veja, os meridianos ficam representados como retas verticais paralelas. Por isso é que a projeção de Mercator é a mais utilizada para representar os fusos horários. Puxa, isso é bem interessante, detetive. Pela figura que você me mostrou, dá para perceber que partindo do meridiano de Greenwich em direção ao oeste, cada vez que a gente passa por uma dessas linhas divisórias e muda de faixa, tem que atrasar o relógio em 1 hora. No sentido contrário, se a gente parte de Greenwich e muda de faixa em direção ao leste, tem que adiantar o relógio em 1 hora. Exatamente. Assim, Milão vai estar uma faixa ao leste da faixa que contém Greenwich. Nesse caso, o fuso horário é indicado como GMT+1. GMT é a sigla para Greenwich Median Time, em inglês. Já Rio de Janeiro está na faixa GMT-3, isto é, 3 faixas a oeste da Greenwich. São, portanto, 4 horas de diferença na hora real entre essas duas cidades. Tem uma coisa que eu tô achando estranha. Para atingir o meridiano oposto ao de Greenwich, a gente pode caminhar tanto para o leste quanto para o oeste, mudando de faixa 12 vezes. E aí a gente vai ter 24 horas de diferença ao atravessar este meridiano? É por isso que este meridiano oposto ao de Greenwich é chamado Linha Internacional de Mudança de Data. Esta linha atravessa o Oceano Pacífico, mas seu traçado oficial não coincide exatamente com o meridiano. Ele contorna algumas ilhas, mais ou menos como acontece com os fusos horários oficiais dos países. O curioso é que ao atravessar esta linha de leste para oeste, você volta um dia no tempo, na data oficial. E é sempre bom lembrar que a distribuição dos fusos horários não segue rigorosamente os meridianos. Como eu já disse, os fusos dependem das fronteiras dos países e também de questões políticas. Assim, há países que adotam um fuso translado, de meia hora, e também tem casos como o da China, que adota um único fuso horário, embora pudesse adotar 4. No Brasil, são adotados atualmente 3 fusos horários, e a divisão oficial desses fusos é pautada pelos limites territoriais dos estados, de modo que também não coincide com os meridianos defasados de 15 graus. Além disso, é preciso você estar atenta, porque em muitos países, e em parte o Brasil inclusive, é adotado em determinado período do ano o chamado horário de verão, quando os relógios são adiantados de 1 hora.